Leamos a palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 ao 30. Nós vamos estar utilizando o texto. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, a gente vai estar fazendo uma transmissão expositiva, analisando todo esse texto, aquilo que a palavra de Deus tem para o nosso coração. Leamos a palavra do Senhor na nova versão internacional, a Bíblia NVI. Diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pivário, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se e em terra adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, se precisarmos defendermos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá ou pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 jovens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham até aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapos, prefeitos, governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. O tema teológico do livro de Daniel está relacionado à soberania de Deus.
Deus está presente no livro como um Deus altíssimo que governa acima dos homens, ou acima dos governos dos homens. Foi nesse tempo, no reinado de Nabucodonosor, que a nação de Judá ela foi levada cativa para a Babilônia. Dentre esses cativos foram também Daniel, que é o escritor desse livro, foram Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens judeus que nós lemos aí nessa narrativa. Nabucodonosor ele se sentia tão poderoso que mandou erguer uma estátua sua e assinou um decreto que todos se curvassem diante daquela estátua e adorassem. Isso foi um desafio para a nação de Judá ali cativa, pois na lei de Moisés, escrita por Moisés, especificamente no capítulo 20 de Êxodo, estava escrito que não devia se curvar diante de outro Deus e nem prestar culto. Então foi dito ao rei que havia ali 3 jovens judeus que não se curvavam à estátua do rei e que estava desobedecendo o seu decreto. Conforme o texto que nós lemos aí, especificamente o versículo 28, nós vimos que esses jovens eles confiaram em Deus, eles resolveram desafiar a ordem do rei, preferindo assim abrir mão de suas vidas. O que nós vimos aqui nessa narrativa foi o quê? Foi a fé em tempo difícil. Vimos esses jovens exercendo a fé em tempos difíceis. Esse é esse tema que eu quero propor para vocês, argumentar com vocês, fé em tempos difíceis. A minha proposta aqui é mostrar como manter uma fé em tempo difícil e como que essa fé deve ser exercida biblicamente. Então vejamos aqui 3 formas biblicamente corretas de exercer a fé em Deus. A primeira cena que vai do versículo 13 ao 23, ou algumas cenas que compõem, uma cena maior com outras cenas menores da passagem que nós lemos, mostra uma fé submetida à vontade de Deus. Nesse estado de fúria, do rei, a cena mostra que o seu estado emocional era de fúria. Ele mandou então trazer à sua presença 3 jovens judeus, os quais foram acusados de não se curvar diante da estátua que ele levantou. Então o rei manda trazer esses jovens à sua presença e logo que eles chegam, inicia-se ali um diálogo, onde o rei faz perguntas, certificando-se verdadeiramente das suas recusas em se curvar àquela estátua. Naquele estado de fúria, o rei Nabucodonosor disse a ele: olha, se vocês não me adorarem, se vocês imediatamente não tomarem uma posição, vocês serão atirados numa fornalha em chamas. Depois de ter concluído aquele primeiro diálogo com os jovens judeus e feito aquelas interrogações, ele conclui o seu argumento, como mostra aí o versículo 15, e ele pergunta: e que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? E aqueles jovens, eles não hesitaram em responder que o Deus que eles prestavam culto poderia livrá-los daquela fornalha. Mas, porém, se isso não ocorrer, eles preferiam submeter a vontade de Deus à vontade do rei. Isso aumentou mais ainda a fúria do rei, como você vê aí no versículo 19, ao ponto dele mandar aquecer a fornalha no mais alto grau possível, que era 7 vezes mais. Então, a cena termina com a seguinte afirmação: e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, como mostra o versículo 23. Então é sobre essa cena, é nessa cena que nós vemos aí uma fé submetida à vontade de Deus. Fica claro aí no diálogo do rei com esses jovens que o ponto-chave dessa cena, o ponto teológico, o ponto alto aí, está exatamente na pergunta que o rei faz a esses jovens no versículo 15. Esse rei pergunta qual Deus poderia livrar, e os jovens responderam que o Deus que eles serviam iam livrá-lo. Mas, se isso não acontecesse, isso não interferia nas suas convicções, visto que a sua fé estava submetida à palavra de Deus, no sentido que o melhor para a vida deles seria a vontade de Deus, e que eles estavam dispostos a aceitar aquilo que Deus quisesse para a vida deles. Isso implica que a nossa fé
Isso implica que a nossa confiança em Deus, ela tem que estar submetida à palavra de Deus e não meramente ser condicionada pelas nossas emoções. Diante dos tempos difíceis que nós temos enfrentado, diante dos desafios da vida, devemos manter a nossa confiança em Deus, aceitar sempre a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus pode não ser a melhor de todas, mas devemos aceitar aquilo que Ele tem. Pelo nosso ponto de vista, talvez a vontade de Deus não seja aquilo que nós queremos. A vontade de Deus pode ser tanto para a morte como para a vida. A vontade de Deus pode ser tanto de dar como de tirar. A vontade de Deus pode ser tanto de ganhar como de perder. Mas afinal, o melhor de tudo isso é saber que estamos no centro da vontade de Deus. Precisamos, irmãos, de uma fé que seja submetida à palavra de Deus, de uma fé que os problemas não sejam um fim em si mesmo. Eu gostaria de contar aqui uma ilustração para você entender o que eu quero dizer. Uma experiência comum no meu ministério de aconselhamento pastoral, relacionada aqui a uma fé submetida à vontade de Deus, é que constantemente pessoas, principalmente jovens, vinham até mim pedindo conselhos sobre os seus relacionamentos. Muitos deles estavam tão envolvidos emocionalmente nesses relacionamentos, muitas das vezes complicados, duvidosos. Eles estavam tão envolvidos emocionalmente que a sua fé o direcionava simplesmente para a transformação dos seus parceiros. Eles viam uma mudança a qualquer momento ou a qualquer custo. Eles tinham até em mente uma lista daquilo que eles esperavam que Deus fizesse. Eles criavam uma expectativa tamanha desse relacionamento, sem ao menos perguntar qual era a vontade de Deus para a vida deles. Enquanto outros, muitos deles envolvidos emocionalmente, com lágrimas nos olhos, me dizia: pastor, eu creio que se for a vontade de Deus, Ele pode transformar tanto a minha vida como a vida do meu namorado. Eu creio que se for a vontade de Deus, nós vamos construir uma vida junto, construir uma família junto. Mas se não for a vontade de Deus, Deus vai agir em nossos sentimentos, Deus vai nos dar graça para superar esse momento e a vontade dEle vai ser feita. Então eu vejo aqui um exemplo, nesse último ponto, exemplo desses últimos jovens, né? Que eu cito aqui, exemplo de uma fé submissa à vontade de Deus, no sentido que mesmo estando envolvido ali de forma amorosa, emocionalmente, mesmo com aquele sentimento ali aguçado, esses jovens, algum deles colocava ali a sua fé submetida à vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus para a vida deles, sabendo que a vontade de Deus, apesar que naquele momento não seria doloroso enfrentar aquilo, mas o que importava para eles era submeter à vontade de Deus. Então, precisamos de uma fé que as nossas convicções em Cristo não sejam alteradas simplesmente por uma bênção que eu possa receber ou não da parte de Deus. Não de uma fé com base no determinismo, no positivismo do tipo, eu determino, eu ordeno, eu declaro. Não de uma fé com base no positivismo do tipo, você nasceu para vencer, você tem mesmo cara de vencedor, ou do tipo, não aceite a sua derrota. Muito pelo contrário, devemos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, porque a vontade de Deus, como eu disse, pode não ser tudo o que você espera, mas é o necessário e o suficiente para a sua vida. O determinismo ou o positivismo nem de longe pode ser comparado com a fé bíblica. A fé bíblica nos faz curvar diante do Senhor e não exige nada dele. Não exige tentar em vão qualquer tipo de barganha ou negociação. Jesus ensinou isso aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como mostra Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus também orou assim no tempo difícil de aflição da sua vida, quando orava antes da sua crucificação. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso está em Lucas capítulo 22, verso 42. Tiago também diz algo a esse respeito. Tiago diz assim: atendei agora vós que disseis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Tiago pergunta. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. O sentido aqui é que a vontade de Deus deve sempre prevalecer na vida dos seus servos, ou seja, precisamos exercer uma fé que esteja submissa à vontade de Deus. Uma fé que se difere muito do positivismo do nosso tempo. Então, o que nós vimos aqui nessa cena foi uma fé submissa à vontade de Deus. A outra cena em seguida aí, que vai do versículo 24 ao versículo 26 da passagem que nós lemos, mostra uma fé, que é o segundo ponto que eu coloco aqui, uma fé que distingue os servos de Deus. Uma fé que distingue os servos de Deus. A próxima cena, ou a próxima narrativa aí, dos versículos citados, elas mostram que o rei Nabucodonosor está alarmado. Enquanto na primeira cena ele estava furioso, agora ele está alarmado. Por quê? Ao lançar os jovens judeus naquela fornalha, que estava superaquecida, como nós lemos no texto, o rei percebeu que eles continuavam vivos em meio às chamas, e com uma diferença, que era a presença de uma pessoa entre eles. O rei não teve dúvida que ali se tratava de uma divindade que veio livrar os seus servos. Afinal, o rei tinha perguntado, lembra lá no versículo 15, qual Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, diante daquela cena ali, alarmado, o rei aproxima-se da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, que está escrito no versículo 26. Todos nós aprendemos desde cedo na escola que a função do adjetivo é qualificar o substantivo. Nesse caso, os substantivos aqui são Sadraque, Mesaque e Abednego. O adjetivo é servos, servos do Deus Altíssimo. A frase servo do Deus Altíssimo é que é o núcleo teológico dessa cena que estamos estudando, ou é a base central desta cena. Ela mostra um rei ímpio, distinguindo aqui ou qualificando os jovens judeus como servos de Deus. Com certeza, o grande diferencial desses jovens é que eles eram servos de Deus. É que sua fé estava no Deus ao qual eles serviam e prestavam cultos. Como servo de Deus, eles aceitaram a vontade de Deus, seja para a morte, seja para a vida. Eles aceitaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. Afinal, o rei havia perguntado a esse respeito: qual Deus poderá livrar vocês? E eles responderam no versículo 17. Ele, se referindo a Deus, nos livrará das suas mãos. Eles confiaram em Deus em tempo difícil, como mostra aí o versículo 28. Sua fé em Deus distingue esse jovem desde o começo. Observe que todas as pessoas do reinado daquela província, inclusive os outros crentes judeus, eles se prostraram perante a estátua do rei e adoraram aqueles deuses. Os únicos que foram denunciados ao rei foram esses três jovens, por ser diferente, por manter a sua fé em Deus e se recusar a prostrar diante da estátua de Nabucodonosor ergueu e dos seus deuses. Então eu vejo aqui, irmãos, três pontos importantes ligados a esse segundo ponto, ligado a essa fé que distingue o servo de Deus. Primeiro, a sua fé os distingue pela sua convicção, ou pela sua crença, ou pela convicção de sua crença. Observe, irmãos, eles eram convictos de que só o Deus de Judá era o Deus verdadeiro. Eles eram convictos de que não deveria se prostrar e cultuar nenhum outro Deus. Eles tinham aprendido na palavra, eles tinham convicção da crença, daquilo que eles criam, daquilo que eles acreditavam. Isso fez com que eles fossem notados e denunciados.
Também a sua fé os distingue pelo fato de estarem dispostos a dar a sua própria vida em vez de negar a fé. Sua fé os distingue não por temer as ameaças, mas por estar disposto a entregar a sua própria vida. A fé do apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, prestes a ser executado, ele teve uma fé parecida, como mostra aí o capítulo 1, versículo 21 de Filipenses. Paulo, em meio àqueles momentos de aflições, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós vimos aí que a fé deles é distinguida pelo fato de estarem dispostos a dar a sua própria vida. Também a sua fé é distinguida pelo fato de eles serem distinguidos ou ser qualificados aí pelo rei como servos. Antes eles foram vistos como rebelde, por desobedecer a voz do rei, desobedecer o seu mandato, não se prostrar diante da imagem, como mostra o capítulo 3, versículo 12. Depois foram vistos como um louco, por não aceitar aquela proposta do rei. Depois que o rei fez aquela proposta: eu vou dar uma segunda chance a vocês, ao invés de você ser lançado na fornalha, se vocês prostrar e adorar, como mostra o versículo 15, vocês não serão mortos. Mas agora eles são reconhecidos não mais como rebelde, não mais como louco, mas como a sua fé os distingue como servo de Deus, como mostra o versículo 26. É o rei quem qualifica esses jovens como servo de Deus. Com isso, o rei tem muito a dizer ao chamar esses jovens de servo do Deus Altíssimo. Pode ser dito aqui que o rei entendeu que esses jovens eles serviam ao Deus do Deus, ao maior dos deuses. Pode ser dito aqui que o rei entendeu que esses jovens serviam a um Deus todo-poderoso, visto que aquele rei, a prática religiosa da Babilônia era o politeísmo, a adoração a vários deuses. Mas ele entende, através da vida desses jovens, que estava ali um Deus que estava acima dos outros deuses. Ao ver aquela quarta pessoa entre aqueles jovens dentro da fornalha, o rei disse, tê-la a aparência dos deuses. Verdade é que o rei entendeu, da sua maneira, é claro, da sua forma, que o Deus dos judeus desceu para livrar o seu povo ou o seu servo da fornalha. Eu lembro de algo parecido, de uma fé que distingue aí o servo de Deus, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um certo irmão, que hoje é um irmão em Cristo, ele conta que por muitos anos, antes de servir a Deus, observou a vida do seu pastor. E ele diz: eu pensava que o meu pastor não tinha problema, eu só via ele sorrindo. Aquela alegria radiante, ela me levou até Cristo, a conhecer Cristo. Eu percebia que de fato Deus cuidava dele, a maneira como Deus agia na vida dele. Depois que eu passei a conviver com ele, eu percebi que ele tinha problema como qualquer outra pessoa, mas ele continuava sorrindo, ele continuava sendo aquela mesma pessoa que eu conheci. Então, eu coloco aqui, complemento, para aquele irmão em Cristo, o que distinguiu aquele pastor como servo de Deus era a maneira como ele exercia a sua fé diante dos problemas da vida, maneira como ele sorria e a maneira como Deus cuidava dele. Isso implica, irmãos, que, diferente de como algumas pessoas pensam e dizem, o que nos distingue como servo de Deus não é a ausência dos problemas, mas nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Apesar da nossa fragilidade humana, apesar de nós reconhecermos como somos pecadores, que somos falhos, é possível manter a fé em Deus diante dos problemas da vida. Foi o que esses jovens fizeram. Deus, de forma milagrosa, livra os seus servos. Veja que a fé bíblica nos faz ser reconhecido como um servo de Deus e engrandece o nome de Deus e não o contrário. Contrariando aqueles que utilizam as frases de autoajuda a fim de massagear o ego das pessoas do tipo: você nasceu para ser vencedor, você nasceu não para ser cauda, mas para ser cabeça, você é filho do dono do ouro e da prata, você nasceu para brilhar. Você não nasceu para viver no anonimato. E essas frases de autoajuda
A fé bíblica nos diz que nascemos para glorificar a Deus e honrar o seu nome, como mostra Romanos 11:36, Salmo 73, do 24 ao 26. O que nós vimos aqui foi uma fé bíblica sendo exercida, uma fé que distingue o servo de Deus, que os leva verdadeiramente a ser dito e reconhecido como servos do Deus Altíssimo. Então, fechando esse segundo ponto desta cena que nós vimos do versículo 24 em diante, nós vimos aí uma fé que distingue os servos de Deus. E eu vejo aqui mais uma terceira cena que vai, a última cena, do versículo 28 ao 30, na passagem que nós lemos. O que nós vemos aqui nessa passagem é uma fé que testifica da grandeza de Deus. Então, terceiro, uma fé que testifica a grandeza ou das grandezas de Deus. Visto que na primeira cena o rei estava furioso. Depois repete dizendo que ele estava tão furioso. Na outra cena o rei está alarmado em ver aquilo que Deus está fazendo. Agora, nesta cena, Deus mostra algo diferente para esse rei que agora está curvado. A última cena que nós lemos, o rei está curvado diante de Deus. Observe o que diz o versículo 28. E disse Nabucodonosor: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A fé dos jovens judeus levou um rei, observe, que queria ser adorado a adorar a Deus. Qual era o assunto em questão? Qual era o assunto? O assunto aqui em questão era adoração. Mas quem de fato devia ser adorado? O rei Nabucodonosor ou o Deus dos judeus? A fé ou a crença dos judeus, nos seus preceitos, é que só o Deus verdadeiro era digno de honra, de glória e de adoração. Já a audácia do rei, se sentindo tão poderoso, entendeu que ele deveria ser tratado como um Deus e ser adorado. Era um rei que dava a ordem, era o rei que mandava, era o rei que tinha tudo nas suas mãos. Mas essa cena agora mostra diferente, mostra um rei que está curvado ao ver a resposta de Deus diante da fé desses três jovens judeus. Observe o complemento da frase que vem diante, quando ele diz: louvado seja Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, louvado seja o Deus que atua na vida de vocês. Deus foi reconhecido aqui como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que vimos aqui foi uma fé que testifica da grandeza de Deus, que faz com que o nome de Deus seja engrandecido através de um rei ímpio em uma nação ímpia. Observe que logo em seguida o rei expressa o motivo da sua adoração. Quando ele diz louvado seja Deus, em seguida ele diz que enviou o seu anjo para livrar os seus servos, como mostra o versículo 28. O que o rei está fazendo aqui é testificando da grandeza de Deus, das maravilhas do Senhor, em ver ele livrar os seus servos. Em ato contínuo, a história mostra que esse rei reconhece a fé desses três jovens hebreus ou judeus, afirmando, primeiro, que eles confiaram em Deus. Depois de engrandecer a Deus, o rei Nabucodonosor, ele percebe, ele vê que a fé desse jovem levou ele verdadeiramente a reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, porque confiaram em Deus. E, consequentemente, esta fé os levou a desafiar a ordem do rei. E o rei, então, ao ver a fé deles, desafiar aquele decreto, entendeu verdadeiramente que se tratava de uma fé genuína e verdadeira. Depois o rei diz que eles preferiram abrir mão de suas vidas a prestar culto a outro Deus. O rei reconhece que a fé deles estava tão firme no seu Deus que eles preferiam abrir mão da sua própria vida a adorar ou prestar culto a outro Deus. O que é que o rei faz então? Ele assina um decreto em favor dos jovens, porque, segundo ele, nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira, como mostra o versículo 29. Ou seja, o rei está agora
reconhecendo que o Deus dos jovens judeus está acima de outros deuses. O que vimos aqui foi uma fé que testifica das grandezas de Deus, que enaltece o nome de Deus. O nome de Deus foi glorificado através da vida desses jovens. Há uma nação ímpar e um povo ímpar. O nome de Deus foi glorificado. Então, a fé bíblica leva o incrédulo a crer em Deus e jamais escandaliza ou dá mau testemunho. A fé bíblica, ela aproxima o crente do incrédulo e não o contrário. A fé bíblica é sincera, não ultrapassa, não oferece barganha. A fé bíblica é baseada em princípios inegociáveis. Não se troca, nem muito menos é colocada à venda como uma mercadoria em prateleira de um supermercado. A fé bíblica resiste ao assédio, mesmo que isso possa custar a sua cabeça. Não, a fé bíblica não segue a voz da multidão, porque simplesmente é a voz da maioria. Não, a fé bíblica não se curva diante dos homens que exercem o seu cajado ou governa de maneira própria para a sua própria glória. Não, a fé bíblica não tem as ameaças interesseiras do nosso meio evangélico corrompido. Mas sim, a fé bíblica está baseada na palavra de Deus. Sim, a fé bíblica é exercida para a glória de Deus. Sim, a fé bíblica engrandece e testifica das grandezas de Deus. Então, concluindo, portanto, como nós vimos aí nessa passagem, nessas 3 cenas, a fé bíblica se difere muito do conceito de fé que se tem hoje. A fé bíblica é alimentada, sustentada, fundamentada nas Escrituras. A fé bíblica é submetida à vontade de Deus e não aos caprichos dos homens. A fé bíblica faz com que o crente seja reconhecido como servo e não como herói. A fé bíblica leva os incrédulos a glorificar e se curvar diante de Deus, reconhecendo como o único Deus verdadeiro. Portanto, a fé bíblica é sempre submetida à vontade de Deus. A fé bíblica sempre testifica ou distingue o servo de Deus. A fé bíblica sempre vai levar e testificar as grandezas de Deus e enaltecer o nome de Todo-Poderoso. Você poderia me perguntar, pastor, mas o que esta palavra tem a ver comigo? O que isso tem a ver para a minha vida? Eu coloco aqui algumas aplicações para a sua vida. O que você precisa fazer? Primeiro, confie em Deus em tempos difíceis. Seja na crise familiar, seja na crise social ou financeira. Como, pastor, que eu vou fazer isso? Acreditando em Deus em tempos difíceis. Acreditando que Deus está presente com você no meio das tribulações. Acreditando que Deus trará solução para essa situação que você tem enfrentado no seu casamento. Que Deus trará solução para essa difícil situação na criação e na educação dos seus filhos. Que Deus trará solução para a dificuldade financeira que você tem enfrentado na sua vida, na sua família, no seu negócio. Acreditando que Deus vai realmente te curar dessa doença física, seja ela emocional ou epidêmica, mas confie em Deus. Confie que Deus está presente na sua vida. Segundo, mantenha-se firme no